Então, boa noite para todos, né? Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesta oportunidade em que nós podemos abrir a palavra do Senhor e buscarmos aprender aquilo que Ele deseja nos ensinar. Nós temos, nos últimos meses, principalmente depois que nós reabrimos o nosso templo para as nossas reuniões presenciais, nós temos estudado temas muito importantes e muito úteis, muito significativos, especialmente nesse período que nós temos vivido. Se vocês lembrarem aí, nós estudamos vários domingos seguidos sobre o avivamento, né? Falamos sobre a necessidade do avivamento, sobre voltarmos para a palavra do Senhor, sobre a necessidade de comprometimento com a obra do Senhor. Estudamos sobre a armadura do cristão, né? A necessidade de nos vestirmos da armadura de Deus para resistirmos às tentações e resistirmos ao inimigo das nossas almas. Temas muito significativos nesses dias que nós temos vivido. E por isso o Senhor colocou no nosso coração um estudo que veio numa revista da Chamada da Meia-Noite, e essa revista é de novembro do ano passado. Um estudo que foi divulgado e com certeza escrito antes de começarmos todo esse período, né? Os primeiros casos de Covid-19 foram lá no final de novembro, se eu não me engano, lá em Wuhan, na China. Então, não se sabia ainda de tudo isso que nós iríamos passar nesse ano de 2020. Mas um estudo que tem muito a ver com todo esse momento e com esse período de distanciamento, de esfriamento espiritual que a gente tem presenciado. O título desse estudo é A Tolerância Ilimitada e a Capacidade de Sofrimento dos Cristãos. E é muito interessante, eu achei muito interessante, muito útil trazer esse estudo para nós, porque fala sobre aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E vocês vão entender daqui a pouco esse título, A Tolerância Ilimitada e a Capacidade de Sofrimento dos Cristãos. Para pensar na sociedade que nós vivemos nesses dias, especialmente agora, né, depois que começou a pandemia, que isso tudo se intensificou. A nossa sociedade nos leva a buscarmos uma vida de tranquilidade, em todos os aspectos. Pensa aí na saúde. Quando nós sentimos qualquer coisinha, qualquer dor, a gente vai buscar o quê? Um analgésico, não é isso? Vou tomar um remédio para minha dor de cabeça, ou então eu estou com dor de barriga, uma dor no estômago, dor em tudo quanto é lugar, e a gente tem um remédio que a gente pode buscar para tomar, e esse remédio alivia a nossa dor. E isso é bom para nós, né? Mas não fica somente no campo da saúde, essa busca por um bem-estar. A nossa vida diária nos leva a buscarmos sempre, constantemente, uma vida de bem-estar, de tranquilidade pessoal no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida familiar. Quem não almeja uma vida de tranquilidade? Quem não almeja uma vida sem estresse? O estresse é o mal do século, né? A depressão, e nós almejamos isso, não queremos nos estressar, nós buscamos uma vida assim. E nós buscamos também reconhecimento das pessoas. Em todo momento, em tudo que nós fazemos, nós esperamos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Ser reconhecidos pelo nosso profissionalismo, por sermos bons profissionais, por sermos pessoas agradáveis. Desejamos que as pessoas olhem para nós com carinho, com afeto, com consideração. E muitas vezes desejamos que as pessoas olhem para nós de baixo para cima, não é isso? E a gente olha para as pessoas de cima para baixo. Nós somos assim. E a nossa sociedade de hoje, ela intensifica isso em nós. Essa busca, esse desejo de uma vida de tranquilidade. E tudo isso não seria muito ruim se isso não viesse também a interferir na nossa vida espiritual. Porque nós também buscamos uma vida de tranquilidade, não só lá fora, mas nós buscamos uma vida de tranquilidade também no campo espiritual. E isso pode ser perigoso, isso pode nos levar
ao comodismo, isso pode nos levar ao que é mais cômodo para nós. E quando nós paramos no que é mais cômodo para nós, muitas vezes a gente vai deixar de fazer aquilo que nós somos ensinados a fazer através da palavra do Senhor. O discurso, tanto do Senhor Jesus quanto dos apóstolos nos seus ensinos, nos mostra uma verdade completamente diferente dessa. Não nos fala sobre uma vida tranquila, principalmente falando sobre o campo espiritual. E nós podemos ler somente alguns textos que vão nos mostrar essa realidade. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Essa é uma realidade daquele que segue ao Senhor Jesus. Atribulados, angustiados, perplexos, nós estamos sujeitos a isso. Pode falar. Senhor Isaac, o interessante é que todas as cartas que Paulo escreve, Pedro escreve, instruindo a nossa caminhada aqui, ela nunca nos instrui aquilo que a gente haveria de conquistar, mas ela sempre vai nos falar daquilo que nós haveríamos de resistir para continuarmos, para testemunharmos do Senhor Jesus. Então, ela sempre vai nos exortar a resistir, né? Resistir o diabo, resistir às propostas mundanas, resistir ao pecado, resistir às nossas vontades. Então, é uma vida de resistência, uma vida de luta. Para ratificar isso que você acabou de falar, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Abrir mão, abster. É isso, esse é o ensino da palavra do Senhor. Mas nós buscamos uma vida de tranquilidade, nós queremos ficar tranquilos, nós não queremos nos estressar, não queremos abrir mão, Mas o ensino da palavra do Senhor é sempre esse, como disse o Vantuir, é abster, é abrir mão, e isso exige de nós uma certa dedicação, Aqui no nosso país, graças ao Senhor, nós não vivemos uma realidade de sermos perseguidos de forma violenta e nem nada disso. Mas existem lugares em que isso acontece hoje. Existem crentes que morrem, e morrem não porque cometeram algum crime, porque mataram alguém, nem nada disso. Morrem porque recusaram negar a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando fala de negar tudo, tem que ser uma coisa exclusiva mesmo para o Senhor Jesus, porque ele sede santo porque sou santo. Essa expressão é pesada para nós que somos evangélicos, ela aperta mesmo. A santidade do nosso Deus, a quem nós servimos, exige de nós, também buscarmos uma vida de santidade. A Bíblia nos instrui que é impossível existir discipulado, existir vida cristã sem abrir mão, sem se abster de coisas que agradam a nossa carne. Isso não acontece, isso não pode acontecer. E se acontece é porque tem alguma coisa errada. Porque tudo aqui neste mundo nos leva àquilo que desagrada ao nosso Deus. Então, olha o que está escrito em Hebreus 12. O Jorge fez um estudo há pouco tempo sobre Hebreus 12. Lembra, Jorge? Pode falar de cor aí? Hebreus 12, o capítulo todo, para a gente?
Brincadeira, tá sem óculos, né? Tá certo. Vamos lá. Vamos ler só alguns versículos. Hebreus 12, a partir do verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. De que está falando aqui? Está falando sobre ensino. Está falando sobre discipulado. Eu não tenho filho, mas vocês aí têm filhos. Como é que você ensina o seu filho? Com discipulado. E às vezes precisa ter rigor? Às vezes precisa ter rigor, né? Ensino, discipulado. E se nós somos filhos de Deus, é o que vai dizer aqui em Hebreus. Vamos continuar lendo aqui, ó. Verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Ele está querendo mostrar para a gente, olha, se somos filhos de Deus, o Senhor ele vai nos corrigir, né? Porque ele nos ama como filhos, e ele nos trata como filhos. E ele vai nos corrigir. Isso é vida de discipulado, uma vida de aprendizado cristão, uma vida que busca a santidade. E se nós desejamos viver na presença do Senhor e buscarmos caminhar uma vida de santidade, ele nos corrige. Para quê? Para nos moldar, para nos colocar na forma que ele deseja, né? E isso acontece conosco. Essa é a vida do discipulado cristão. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12. Oi, pode falar. Hebreus aqui, nós percebemos que o amor de Deus ele é incondicional. O amor de Deus ele é incondicional. Nada que nós fizemos de bom vai aumentar o amor de Deus por nós. E nada que nós fizermos de ruim vai diminuir o amor de Deus por nós, né? Agora, a correção, ela é condicional. A correção é condicional. Condicional a quem? Ao filho que é. Entendeu? Então, a gente percebe aqui nessas palavras que a disciplina, ela é condicional, né? Já o amor é incondicional. Exatamente. Depende das nossas atitudes, né? Com a gente é assim. Com os filhos são assim. Se eu sou um filho obediente, eu vou ser menos corrigido pelos meus pais, né? E com a nossa vida cristã, com a nossa caminhada cristã, funciona de forma semelhante. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Que tipo de perseguição que ele está falando aqui? Necessariamente uma perseguição física, violenta? Talvez não. Mas perseguição de outras maneiras. Nós sabemos que nós somos perseguidos pela sociedade de outras formas, não é mesmo? Com os nossos ideais que nós defendemos através da palavra do Senhor, e a sociedade quer nos trazer coisas completamente contrárias, e muitas vezes nós estamos sujeitos a sermos perseguidos, né? A sermos atribulados, como o outro versículo que nós lemos. Estamos sujeitos a isso. Faz parte da nossa caminhada como cristãos. Como pessoas que desejam, como ele diz aqui, piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Esse ensino de que a vida cristã, de que a nossa caminhada cristã é passível de tribulações, de atribulações, ele estava, né, presente no discurso do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos 2 vezes ele fala, quer me seguir? Tome a tua cruz e siga-me. E tomar a cruz fala de quê? Fala de sofrimento, né? Fala de dificuldade. A vida, a caminhada cristã é uma vida assim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse discurso, ele não muda no discurso dos apóstolos. O discurso dos apóstolos é parecido com isso que o Senhor Jesus ensina. E a gente poderia dar vários exemplos aqui. Eu selecionei vários textos, mas se a gente for ler todos, a gente vai ficar muito tempo lendo.
Vamos ler alguns apenas. Atos capítulo 14. E só a gente lembrando também sempre que as aflições, ela é tanto para o justo como para o injusto. Exatamente. Né? Agora nós temos que tomar muito cuidado com a questão de perseguição. Às vezes nós estamos fazendo coisa errada e não estamos querendo ser corrigido ou cobrado das pessoas, entendeu? Porque às vezes nós, por exemplo, nós trabalhamos numa empresa e no horário de serviço eu estou lendo Bíblia, por exemplo. Né? Você não é pago para aquilo. Né? O patrão, se ele proibiu você de ler a Bíblia ali, não é uma perseguição. É porque você não está sendo pago para aquilo ali. Né? Você está ali roubando algo que você era para estar fazendo para a empresa. Né? Isso é antiético, é um antibíblico. Não é mesmo? Nós vamos cuidar com perseguição. Não é mesmo? Quando a Bíblia fala de perseguição ali, principalmente na carta de Pedro, por exemplo, é a questão da intolerância. Né? Os cristãos eram intolerantes. Os cristãos eram rígidos. Eles não aceitavam a questão do senhorio de César e coisa. Então isso trazia, né, dificuldade, não aceitavam aquelas doutrinas, aquelas coisas. Né? Então isso sempre vai trazer perseguição quando a gente anda piamente. Exatamente. Mas o grande perigo dos nossos dias hoje não é a intolerância, é a tolerância. Isso aí. É o título da lição, tolerância ilimitada. Esse é o grande perigo dos nossos dias. Exatamente, é onde a gente quer chegar, né? Porque a nossa sociedade, ela é tolerante. É tolerante. Exatamente. É o nada a ver, é o tudo tá certo. Não está errado. Exatamente. Não tá errado. Isso aí não está errado. Se for certo para você, tá ótimo, né? E é esse o grande perigo que nós vivemos hoje. É diferente do contexto lá dos apóstolos que o Vantuí colocou agora aqui. A nossa sociedade, os desafios são outros. E esse é o objetivo da lição. Nos alertarmos para esse perigo, o perigo da tolerância. Hoje não existe mais uma verdade absoluta. Né? As verdades são condicionadas às pessoas, opinião, circunstância. Então não existe, entendeu? A verdade sempre vai ser verdade. Eu estou falando a questão de sociedade. Entendeu? E a qual a gente também está inserido. Né? Exato. É interessante, né? E quando nós vemos lá em Atos Apóstolos, antes, quando Jesus Cristo falou para Pedro que ele ia negar ele, né? Ele estava na força dele, mas assim que aconteceu aquele ato, que ele galo cantou, certa vez, ele caiu em si, né, de arrependimento. Mas vê que, e depois de Atos Apóstolos acontece uma coisa fabulosa, assim, extraordinária. Nos primeiros 5 capítulos você vê Pedro ali pregando, falando só de Jesus Cristo, apanhando, sendo preso, sendo humilhado, mas ele não negava Cristo, Jesus. Ele estava pagando preço. E hoje nós vemos a circunstância da igreja atual, que ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer pagar um preço. Nós queremos a igreja que aceita tudo, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem nada, e tudo bom, tudo correndo bem. Mas não é assim a igreja de Cristo. Tem as perseguições, sim. A gente está vendo para esse tempo agora atual, como já foi falado, um esfriamento total. Não é de um grupo aqui ou grupo lá, mas um esfriamento total. Se nós formos no contexto, viver no passado mesmo, tempos dos apóstolos, hoje não teria igreja formada, se fosse ele que essas perseguições. Exatamente. Muito bem colocado. E agora a gente já consegue entender melhor o título que o irmão deu para o estudo. A tolerância ilimitada e a capacidade de sofrimento dos cristãos. Esse contexto que nós vivemos de que tudo está bom, tolerante, sem limitações para as coisas, nos faz perder a capacidade de sofrimento. Por quê? Nós não queremos mais bater de frente com nada. A gente não quer sair da minha condição de comodismo. Eu não quero mais. Se a situação não for muito favorável, eu não vou ficar expondo muito aquilo que eu creio.
se alguém perguntar lá no meu trabalho lá, mas você é a favor ou contra o homossexualismo? Você pensa o que disso? E qual a nossa tendência hoje, nos nossos dias? Esquivar. Exatamente. A gente quer se esquivar. Por quê? Porque a gente não tem mais a capacidade de sofrimento. Por causa dessa mentalidade que a nossa sociedade nos impõe de sempre buscarmos o bem-estar, o meu bem-estar. Estou com dor, vou tomar um analgésico para resolver o meu problema. Por quê? Eu preciso estar bem. Eu quero ter o meu bem-estar. Se eu quero comer alguma coisa, eu pego o meu telefone, não preciso ficar esperando daqui um mês ou semana que vem. Eu pego o meu celular, escolho o que eu quero comer e peço, vem na minha casa na hora. É tudo para já, é tudo na hora que eu quero. E tudo isso nos leva a vivermos uma vida de bem-estar, de comodismo. E a gente está levando isso para a vida espiritual. Muitas igrejas têm distorcido a verdade da palavra do Senhor, têm negociado as verdades da palavra do Senhor em nome de um bem-estar, em nome de poder atrair as pessoas, trazer as pessoas para dentro da igreja, não bater de frente com aquilo que a sociedade impõe às pessoas. Esse irmão, ele dá um exemplo aqui. Vocês sabiam que o nazismo na Alemanha, o movimento nazista, ele começou de forma democrática? Sabia disso? Não começou de forma ditatorial. Não foi de uma hora para outra o Hitler foi lá e impôs aquilo e vai ser assim. Não. Era um partido político, de forma democrática. E ele conta aqui, no estudo, que muitas igrejas, ao longo do desenvolvimento ali do movimento nazista, muitas igrejas aceitaram aquilo em nome de um bem-estar. E muitas vezes, em nome de algo que aparentemente seria benéfico. Por exemplo, muitas igrejas se calaram sobre as coisas que estavam acontecendo dentro da Alemanha com o pretexto de manterem as suas portas abertas. Isso é negociar a verdade. Eu vou falar aquilo que não vai me causar muito problema, Porque se eu tocar em certos pontos, vai me trazer estresse, vai me trazer dor de cabeça. E eu não quero isso. Eu estou preparado pela sociedade para buscar o bem-estar, para buscar o comodismo. E isso é o grande desafio da Igreja do Senhor nos nossos dias. É enfrentarmos esse desafio da tolerância ilimitada. Isaac, tem um palestrante chamado, você deve saber quem eu já devo falar nele, chamado Leandro Carnal. E ele eu achei interessante a definição que ele deu sobre a evolução da religião em relação a Deus. E ele falando que Deus no passado era aquele Deus que corrigia, que cobrava, que exigia. Hoje, o evoluir da religião, eles trouxeram Deus para perto. Deus hoje é aquele que socorre, aquele que acompanha, aquele que, entendeu? Que aproxima. É um Deus que caminha junto, no sentido, no entender dele. Benefício, de que ele próprio, pode trazer de benefício próprio. É o Deus que pode me socorrer, é o Deus que pode satisfazer os meus desejos, entendeu? Então então ele falando, dando essa definição do evoluir das religiões em relação a Deus. No passado, um Deus que cobrava, que exigia, entendeu? Que exigia conduta, caminho, coisas, e hoje em dia não, hoje é um Deus que atende às minhas necessidades, é um Deus mais próximo, é um Deus mais humano, no sentido, é isso que a gente vê. É interessante, é realmente interessante a colocação. Ele traz aqui uma colocação de John Piper. Olha só, na nossa próspera sociedade ocidental, tem se imposto cada vez mais a mentalidade de que merecemos uma existência isenta de dores e preocupações. Nós acreditamos nisso. Acreditamos nisso, que nós merecemos. Ora, eu sou um cristão, eu pago as minhas contas em dia. E por que eu tenho que ficar sofrendo? É ou não é? A gente não pensa assim, No estudo de Jó que nós fizemos há algum tempo atrás, esse não foi o pensamento, Ora, é um homem honesto,
por que, né? Bom, por que sofrer, né? Eu costumo falar que dias piores virão ainda, né? Porque a Escritura nos mostra para nos aponta para essa situação, né? Então, às vezes até falar do Evangelho hoje está mais fácil do que antes, porque olha só, você está desacreditando, tipo, a pessoa está desacreditando do que está escrito na Bíblia, que dias piores virão. Se você falar isso, alguém até escarneia de você, escarnece você, e fica nessa situação, a gente fica, né, meio constrangido, porque é aquilo que você falou, a gente em vez de dar de frente, a gente vai, porque o recurso esgota. Exatamente. E nós somos confrontados com isso de várias maneiras, né? Por exemplo, às vezes a gente passa a considerar o trabalho cristão, o serviço cristão, só em situações que ficam dentro do meu, né, do meu comodismo, né? Eu não vou sair daqui e viajar para muito longe, não, porque senão eu vou gastar dinheiro, vou gastar muito tempo, né? Dentro dos limites que a minha almejada autoproteção lhes determina. Você já pensou se todos nós cristãos nos deixarmos levar por essa mentalidade? Quem que vai pregar na favela? Quem vai? Quem que vai ser levantado pelo Senhor para ir pregar num país aí, onde se você for pego com uma Bíblia, você tem a sua mão cortada? Isso quando não for morto, né? Quem vai? E a nossa sociedade nos leva cada vez mais para isso, e não é à toa que cada vez menos servos do Senhor desejam colocar realmente a sua vida para viver aquilo que o Senhor espera, né? A nossa sociedade nos leva para isso. Isaac, Pode falar. uma coisa interessante, que quando nós lemos, tem mais ou menos 22 anos que eu me converti, aí vem no passado, os pessoal falando aqui, como no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Ah, não, mas tinha trabalho na casa do fulano, tinha trabalho na casa do ciclano, a gente ia no Morro Plantal, via muitas histórias lá onde eu morava, história não, realidade mesmo, que os irmãos subiam aqueles morros, aquelas favelas, aqueles becos, evangelizando, irmãos abriam suas portas para poder anunciar as boas novas, né? Por que parou? Nós nos mudamos do Rio de Janeiro para cá, né? Uma área de conforto. Conforto assim, não queremos levar tiro, não queremos ser assaltados, mas e as pessoas que ficaram lá sem Cristo? É aquilo que você falou, nós queremos a nossa área de conforto para nosso bem-estar. E as pessoas que não têm Cristo, como é que fica? A tendência é cada vez ficar pior o mundo, como foi falado aqui. O mundo não vai ficar melhor. O evangelho não vai ficar melhor. A degradação do evangelho cada vez está aumentando mais ainda. Quer dizer, e como vai ficar? Qual a história que nós temos que passar para os nossos filhos, para os nossos netos? O templo local, os templos, à noite, quando vai fazer o evangelismo, 95% ou mais é de cristão. A gente está convertendo os próprios cristãos, onde tem que ser o contrário. Ide, pregar, nossos vizinhos, nossos familiares, nós estamos convertendo os próprios cristãos de novo. Exatamente. Aqui é importante que a gente ressalte que nós não estamos falando aqui sobre, por exemplo, entrar para a política e ir lá para o meio político e querer forçar a barra lá com aquilo que nós acreditamos e tal. Não é isso. Não é ir para um evento público e começar a gritar e discutir com as pessoas para impor aquilo que nós cremos. Não é isso. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai, olha agora, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós estamos preparados para responder o porquê da nossa fé e daquilo que nós cremos? Ele fala aqui para buscarmos estar preparados. Essa responsabilidade é nossa. Como é que a gente
se prepara? Buscando a palavra do Senhor, buscando ler, buscando conhecer quem é Deus e o que Ele quer para mim como servo dEle. É assim que a gente se prepara. Mas o que a gente faz quando alguém às vezes nos questiona sobre um tema desses polêmicos? A gente prefere se calar. Mas por que a gente se cala? Porque nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. E isso, irmãos, eu coloco para mim mesmo, essa lição fala comigo. Eu sou professor, encaro 30, 40, 50, 100 alunos por dia, às vezes. Será que se alguém virar lá para mim e fizer alguma pergunta, por exemplo, sobre a criação do mundo, sobre a datação de carbono 14, eu ensino isso para eles em sala de aula. A gente comenta sobre esses assuntos. Se eles perguntarem assim, olha, você acredita que o mundo tem milhões de anos, igual o pessoal fala aí? Será que eu estou preparado para responder naquilo que a palavra ensina? É disso que ele está falando aqui. Esse preparo, nós, cada um cristão, né, que deseja servir piamente a Cristo, como nós lemos no outro versículo, precisamos buscar estar preparados para responder a razão da nossa fé quando nós somos questionados. Isaac, é muito importante isso que você falou, porque porque nós, como crentes, não somos chamados a lutar contra a prática do pecado. Sabe? Nós somos chamados ao pecado das pessoas, né? Não estamos dizendo que nós temos que bater de frente lá para a parada gay e a gente fazer uma manifestação contra aquilo. Exatamente. Né? Isso não resolve. Isso, né? A nossa função não é batalhar contra a prática do pecado. A nossa função, a nossa meta é pregar o evangelho para todos os pecadores. Né? Não é a gente ir para a praça e proibir o carnaval. Ah, não, vamos botar um presidente que seja crente, cristão, que vai cortar o carnaval. Não é por aí. Né? Não é a prática. Nós temos que batalhar para pregar o evangelho para a pessoa. Porque uma pessoa convertida, ela vai deixar de participar dessas coisas. Né? Essa é a lógica. O grande problema, às vezes, é que até as nossas pregações têm sido influenciadas por essa mentalidade. Às vezes nós tiramos certas coisas, né? Muitas igrejas têm feito isso, em nome de receberem mais público, né? Em nome de não agredir os ouvidos de quem entra, nós deixamos de falar certas coisas. Não falamos mais de inferno, não se fala mais em inferno, muito pouco. As pessoas não querem ouvir isso, né? E se entra alguém aqui, se entra um homossexual, um travesti, que carece de ouvir a mensagem, ele vai ouvir uma mensagem distorcida, que somente agrade aos ouvidos? Esse é o grande perigo, né? É nós negociarmos a verdade da palavra do Senhor em nome do bem-estar, em nome de não nos colocarmos a julgamento das pessoas. Lembra que a gente falou que nós estamos sempre buscando a aceitação das pessoas? É ou não é? No nosso trabalho, nós queremos ser aceitos, queremos ser considerados, olhados de baixo para cima, mas espera aí, se eu falar isso aqui no meu trabalho, não vai pegar muito bem não, né? Se eu for questionado sobre certo assunto e eu colocar aquilo que a Bíblia ensina, não vai pegar bem. É melhor eu dar uma negociada, né? E esse problema, isso nos atinge de uma maneira que, quanto mais nós negociamos a verdade da palavra do Senhor, mais essa mentalidade da tolerância ilimitada vai nos cercar, né? Vai nos laçar cada vez mais forte. Cada vez, quanto mais, né, os crentes, a igreja do Senhor negocia a verdade do Evangelho, mais difícil fica para aqueles que querem viver dentro da palavra do Senhor. Nós não estamos escapando nem de acontecer no nosso meio, porque muitas das vezes a gente evita de tocar num assunto para que não espalhe aquela pessoa, vai falar com outro e de repente ela vai atingir outra pessoa. Aí muitas das vezes algum irmão passa a mão para poder não. Verdade? Exatamente. E Pedro, ele não nos ensinou ali, ele não disse, por exemplo, olha,
toma cuidado para não falar demais do Evangelho, né? Ou quando disserem algo, toma cuidado para que ninguém monte uma armadilha para você cair. Mas o que ele falou? Esteja preparado para responder a todos aqueles que perguntarem a razão da nossa fé. Estar preparado para responder a razão da nossa fé. Olha só, para os que permaneceram firmes naquele período, no período, por exemplo, do nazismo, que nós falamos agora há pouco, as atribulações iam de proscrição social, passando pela recusa de chances de avanço profissional até o encarceramento. Muitos aceitaram, né, negociaram a verdade em nome do bem-estar, e isso tornou cada vez mais difícil para aqueles que buscavam viver realmente dentro da palavra do Senhor. Já caminhando para o final, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Caminhando para a nossa conclusão. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Qual é o conselho da palavra do Senhor para nós? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aí, uma página depois, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. É somente Cristo e sua graça que podem nos fortalecer e sustentar, mas há necessidade da nossa disposição de confiar inteiramente nele, de assumir desconfortos e dificuldades e de não nos deixarmos levar por nosso desejo de conforto e segurança. O Senhor não nos chamou para uma vida de tranquilidade espiritual aqui. O Senhor nos chamou para uma vida de militar. E militar fala de batalhar. Nós não estudamos a armadura de Deus? E qual soldado que vai para uma guerra tranquilo? É ou não é? Se nós temos que usar uma armadura aqui, é porque a vida aqui não vai ser muito fácil, não, né? Nós estamos sujeitos a sermos isolados da sociedade por aquilo que cremos, e cada vez mais isso tende a acontecer. Graças a Deus, no nosso país nós temos liberdade de abrir essas portas, estarmos aqui pregando, usar um microfone para que quem passa lá fora possa nos ouvir. Em muitos lugares isso já não se pode ser feito, e como o irmão Silas falou, a tendência é ficar cada vez mais difícil. Não se enganem, não se enganem. Isso pode não durar até o final da minha e da sua vida. Na minha vida e na sua nós podemos enfrentar coisas muito mais difíceis do que isso. Pode falar, Jorge. A gente vê o irmão Zé Geraldo postando de vez em quando no Face, em alguns grupos, né? Ele pregando na praça sozinho com uma caixinha de som e anunciando. Quantos hoje faz isso? Estou falando por mim, né? Quanto tem esse amor ainda pelas almas perdidas, pregando o Evangelho, saindo da área de conforto? Então, será que alguém vai me chamar de maluco, porque eu estou ali na praça, de, sei lá, qualquer coisa aí, de radical? Mas ele está pregando o Evangelho, onde nós temos que estar orando, o Senhor levantar irmãos para dar continuidade a essa obra. Exatamente. Que a palavra do Senhor fale conosco, nos motive a vivermos aquilo que o Senhor, né, deseja para cada um de nós, sem negociarmos a nossa fé no nosso Salvador, sem negociarmos aquilo que nós cremos, em nome de uma falsa tranquilidade, né, porque infelizmente a nossa sociedade nos leva para esse caminho, de não queremos bater de frente, não queremos falar certas coisas porque eu quero ser aceito, né? E infelizmente
Já pensou se Pedro e Paulo pensassem nisso? Né? Talvez nós não estaríamos aqui pregando a mensagem do Senhor, talvez eu e você não teríamos sido alcançados por essa mensagem, se eles se preocupassem dessa forma. Né? Então, estejamos atentos, né, a esse perigo que a nossa sociedade hoje nos impõe, né? O perigo da tolerância ilimitada, né? Onde tudo pode, onde tudo está certo, né? Que nós busquemos cada vez mais, dentro do manual, né, da palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, para que nós estejamos realmente prontos para respondermos a todos aqueles que nos questionarem acerca da razão da nossa fé. Amém.